Ei, gente! Olha, recentemente eu descobri um livro, um livro muito bom, que é esse aqui. Deixa eu ver se dá pra ver, tá? Se chama Jim and the Universe, que é Jim e o Universo. E eu peguei ele na Amazon, eu não sei se tem a versão em português. Mas esse livro é tão legal e fácil de entender, e eu me peguei rindo, chorando, e eu pensei o seguinte: por que não indicar pro pessoal livros fáceis, gostosos de ler, fáceis de entender, para falar de todas essas coisas que a gente gosta de falar, né? De lei da atração, de universo, de manifestação, da vida, enfim. Eu sinto que existem muitos livros desse assunto, claro, com certeza vocês já ouviram falar de muitos, só que tem muitos livros que são muito difíceis, ou muito técnicos, ou livros de autoajuda, ou muito grandes. E tem muita gente que não gosta, que não tem tempo, que não, enfim, às vezes nem gosta tanto de ler. Então, hoje eu vim indicar livros que são muito pequenininhos, muito fáceis e legais, gostosos, divertidos, pra você nem sentir que tá lendo, ler assim de uma vez só, num dia, se consegue, se você tiver tempo, e que ensina muita, 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 muita coisa, tá? Então, a primeira indicação eu vou deixar aqui, embora eu não saiba, eu não sei realmente se tem esse livro em português, mas pra quem lê em inglês, já é esse que eu tô lendo, né? E a historinha dele é um menino de 11 anos que vai começar o ensino médio, o high school, o secundário, né? Depende de, nem ensino médio, aqui seria ensino médio é só com 14, 15 anos, mas o secundário, assim. E aí ele tá preocupado com tudo, ele tem um irmão mais velho, e ele tá preocupado com essa nova fase da vida dele, e os pais dele estão sempre preocupados com o dinheiro, preocupados com a vida, preocupados com alguma coisa, e ele então tá sempre se preocupando com alguma coisa, até que ele conhece uma senhora, e essa senhora ajuda ele a se livrar de uma situação ali de bullying, e começa a ensinar ele coisas do universo. E aí a gente vai acompanhando ali o que vai acontecendo com ele no dia a dia dele, enquanto ele aprende as coisas do universo. Então, assim, esse livro é muito bom. Quem puder, né, quem sabe ler, consegue ler inglês e gosta e quer, é uma indicação. E quem quiser procurar para ver se tem em português também, eu não achei, mas pode ser que tenha, fica aí a indicação. Mas agora vamos para os outros livros que são, né, em português, que são os livros que eu quero indicar, pequenininhos, fáceis. Aqui em São Paulo eu não tenho todos, então alguns eu tenho aqui físico, mas alguns estão no Kindle e a maioria está em Minas. Mas os que eu vou indicar hoje, eu acho que a gente tem aqui. Então vamos lá. A primeira indicação é um dos meus favoritos da vida inteira. Gente, O Alquimista. O Alquimista de Paulo Coelho. Esse aqui não poderia faltar. Eu amo esse livro. A história dele, pra quem não sabe, então, né, sinopsezinha, não é spoiler. O nosso protagonista é Santiago, ele é um pastor de ovelhas e ele conhece toda a região ali da Espanha, enquanto ele vai pastoreando, viajando com as ovelhas. E ele decide ser pastor justamente porque ele quer viajar, o sonho dele é conhecer lugares. Mas aí ele começa a sonhar com um tesouro. Então ele resolve, coisas acontecem, ele resolve sair em busca desse tesouro. E esse tesouro tá lá nas pirâmides do Egito, então ele vai ter que atravessar, sair da Espanha, ir para a África, enfim. É uma aventura que ele vai ter que viver até chegar lá. E aí, enquanto isso, ele vai aprendendo muita coisa e vai ensinando a gente muita coisa. Gente, só com esse livro aqui, você já zerou o game, tá? Já zerou a vida. Na verdade, todos os que eu vou indicar é meio nessa pegada, de que, tipo assim, se você ler só o livro, você já entendeu a vida. E as coisas que a gente fala aqui, que a gente compartilha. Então, ó, O Alquimista. Segunda indicação de hoje vai ser Cartas a um Jovem Poeta. Cartas a um Jovem Poeta. Essa é a minha edição lindíssima, ela é de capa dura, ó. Ela é muito bonita mesmo. Ela tá em português de Portugal, porque eu comprei lá em Lisboa. Cartas a um Jovem Poeta é um clássico. Ele é bem fininho, ó, vocês estão vendo? Ele é bem pequenininho, então é de boa de ler também. E são realmente cartas, porque... Aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Não dá pra ver, mas enfim. São realmente cartas que o nosso querido protagonista aqui nesse caso vai mandar cartas, mas isso aqui é real, né? Ele vai mandar cartas pra
para perguntar, né, pro Reiner, que é o autor dele, que ele admira e que ele tem como referência, como ser um poeta. Ele manda os textos dele e pede feedback, pede uma crítica, pede sugestões. E aí as respostas que ele recebe, que são essas cartas que estão aqui, é assim, para entender a vida toda. Então, ó, segunda indicação, segunda barra terceira, né? Agora, não tenho aqui comigo, eu vou deixar aqui foto. Conversando com Deus é o livro do Neale Donald Walsch. Por quê? Porque tem outro livro de Conversando com Deus que é de outro autor. Então, Conversando com Deus são vários livros também, mas se a pessoa ler o livro 1, já arrasou. Com o livro 1 já é tudo. É uma conversa mesmo com Deus e é pergunta e resposta. Então, o Neale, ele tem esse momento de onde ele escreve e aí Deus responde. E aí ele começa a fazer perguntas, Deus começa a responder, e aí vai o jogo de perguntas e respostas de tudo aquilo que a gente sempre se perguntou, que a gente sempre quer saber, e aí vai respondendo tudo, e é sensacional. Acho que foi um dos livros que abriu mais assim a minha mente. Então, Conversando com Deus é a indicação 4? 3 ou 4? Já perdi a conta, não sei. Outro livro que é um clássico também, que é bem fininho, que eu também vou deixar aqui porque meu exemplar tá em Minas e que provavelmente você já leu, mas se você não leu, por favor, leia O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é a história de um piloto que cai no deserto do Saara porque o avião dele tem um problema, ele dá uma pane e o piloto cai no deserto. E aí, no meio do deserto ali tentando sobreviver, ele encontra com um garoto, um jovem, que é o Pequeno Príncipe, que é de um outro planeta. E esse jovem vai contando para ele as histórias, contando de onde ele vem, como ele foi parar ali. E à medida que a gente vai vendo esse encontro se desenrolar, a gente aprende tudo para uma vida inteira. Então, O Pequeno Príncipe. Indicação, quem já leu, leia de novo. Agora, um clássico, mas não é difícil, eu juro que não é difícil, e é super fininho, que é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Olha aqui a finurinha dele. Isso aqui é basicamente um homem que é deletado da face da terra, o tempo dele acaba, e aí ele se dá conta de que ele não viveu a vida que ele queria viver, que ele desperdiçou ali. Então, assim, muitas reflexões, muita coisa boa, muita coisa interessante. Gente, por que eu tô indicando esses livros? Porque quando a gente pensa, assim, em livros de lei da atração, de manifestação, de universo, de refletir sobre a vida, de aprender a viver, a gente às vezes pensa livro de autoajuda, livro técnico, livro clássico. E assim, eu amo Dostoiévski, literatura russa, adoro. Você vai ler um Nietzsche, vai valer a pena, só que são coisas muito pesadas, às vezes é difícil de ler, é difícil de entender, não é todo mundo que gosta. Eu vou ouvir falar desses livros também? Sim. Eu posso destrinchar com mais calma? Sim, mas eu acho que esses aqui, esse compiladinho que eu trouxe hoje, é o que eu falei. São livros fáceis, livros para você se divertir, livros para você ler em um dia, em 2 dias, tranquilo, coisa fininha, com linguagem acessível, com histórias também legais, divertidas, momentos que a gente vai chorar, mas histórias divertidas, para a gente entender as coisas na prática, eu acho, porque acho que às vezes só falar de forma técnica não é a mesma coisa de que colocar na história. Por isso que Jesus falava em parábolas. Porque quando a gente coloca a situação numa história, é mais fácil a pessoa entender analogia, metáfora, enfim, figuras de linguagem. A questão é, se está numa história, fica mais fácil. Então, por isso Jesus falava em parábolas, entende? Então, assim, esses livros são com historinhas muito bacanas, que às vezes parecem coisas super do dia a dia, super simples, mas que explicam a gente cada coisa e traz cada coisa importante, sabe? Então, assim, esses são as minhas indicações de hoje. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Se tiver algum livro aqui que você não leu ou não conhecia, dê uma chance e me conta aqui nos comentários o que achou.
Lembrando de se inscrever e dar o like se você gosta de vídeo assim, se você tá curtindo os vídeos do canal. Pra quem não me conhece, eu sou Ariel Estevam, eu sou atriz, escritora, historiadora e, enfim, artista. Tem o meu livro também, pra quem quiser, As Coisas que Aprendi com Você. Vocês conseguem lá na IP das Letras, se for no Brasil, se for em Portugal ou, enfim, ao redor do mundo, Europa, na Atlantic Books. Eu vou deixar na descrição os links. Até a próxima!